E aí pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Antônio, sou professor de Química e além desse canal, além do Universidade da Química, eu tenho uma plataforma de cursos online, a única plataforma voltada exclusivamente para cursos de graduação em Química. Lá já temos vários cursos, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química. E a partir dessa aula, a partir desse vídeo, eu vou publicar a primeira aula de cada módulo do curso de Química Inorgânica, para que você tenha uma ideia de mais ou menos como o curso funciona. Se você tem dúvidas se vai assinar ou não o curso, eu vou disponibilizar a primeira aula para você ver como que o curso funciona, o nível de profundidade, enfim, vai ficar disponível aqui no YouTube. Caso você tenha interesse em assinar, aqui embaixo vai ter o link para você ir até a plataforma e realizar sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Além disso, as outras playlists dos demais cursos, Química Geral, Química Orgânica, por exemplo, ficarão linkados aqui embaixo. Esse vídeo, nessa parte introdutória, vai estar presente antes de todos os vídeos dessa playlist. Então, se você não quiser me ouvir repetindo isso, basta pular mais ou menos o tempo desse vídeo que você vai ter acesso à primeira aula dos outros módulos, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante. E só um detalhe, a primeira aula do módulo 1 e do módulo 2 são iguais às aulas do curso de Química Geral, mas apenas esses dois módulos. Eu aproveitei as aulas porque o conteúdo e a profundidade de como ele foi abordado é exatamente a mesma. As demais, a partir do módulo 3, são aulas inéditas que não estão aqui no YouTube. Então, caso seu interesse, caso queira fazer parte dos alunos da Universidade da Química, é só clicar aqui embaixo e assinar o curso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então me envie um e-mail. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e eu espero contar com vocês nos cursos da Universidade da Química. Bom, pessoal, finalmente nós vamos começar a falar sobre os compostos de coordenação. Mas deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar esse módulo. Na verdade, isso aqui é um dos módulos voltado para o tema compostos de coordenação. Eu vou seguir a divisão presente no Mifflin e Tarr, que é uma divisão que eu achei muito boa. Lá tem 4 capítulos voltados para compostos de coordenação. Tem o primeiro falando sobre a estrutura, o segundo falando sobre a ligação química, o terceiro falando sobre espectros eletrônicos e o quarto sobre as reações. Eu vou seguir exatamente essa divisão aqui no curso de Química Inorgânica. Vou utilizar o Mifflin e Tarr como principal fonte para esses módulos, porém eu devo adicionar algumas coisas presentes, por exemplo, no Housecroft e no Atkins. Essa aula vai ser uma aula para que vocês venham saber exatamente o que são os compostos de coordenação e logo depois eu vou fazer um breve histórico da química de coordenação. Então, se você tiver muita pressa, não quiser, por exemplo, perder alguns minutos com essa aula, você pode simplesmente pular e passar para a próxima. Mas eu recomendo que você assista, porque temos uma ideia de como nasceu a química de coordenação, é muito interessante. Isso mostra mais ou menos como que funciona a ciência. Vamos lá, o que são os compostos de coordenação? Que são, na verdade, os compostos que nós vamos estudar a partir desse módulo. Um composto de coordenação seria um composto formado através de uma ligação covalente coordenada. Essa ligação covalente coordenada também pode ser chamada de ligação dativa. Esse é um nome quase que proibido na graduação, mas é porque ele é utilizado de forma errada no ensino médio. Não tem problema nenhum nós utilizarmos o nome dativa, desde que esteja no conceito correto, esteja, aliás, no contexto correto. E quando eu chamo uma ligação de covalente coordenada, eu posso também chamá-la de ligação dativa. Eu prefiro usar o nome covalente coordenada porque estou mais acostumado, mas no contexto certo não há problema chamar de dativa. E qual é o contexto certo? Uma ligação covalente coordenada é uma ligação formada entre um ácido e uma base de Lewis, uma espécie que doa um par de elétrons, a base de Lewis, e outra que recebe o par de elétrons, o ácido de Lewis. Então, qualquer ligação formada entre um ácido e uma base de Lewis é uma ligação covalente coordenada. Consequentemente, eu poderia chamar, sim, de dativa, com alguns cuidados. Eu vou comentar com vocês daqui a pouco. O resultado, então, desta ligação formada, do produto da união desses dois compostos, ligados através da ligação covalente coordenada, o que eu chamaria, então, de sal de Lewis, nós chamamos de complexos. Só que assim, o nome complexo é um nome bem amplo. O nome composto de coordenação também é um nome bem amplo. Por exemplo, se nós pegarmos amônia, que é uma base de Lewis, colocarmos para reagir com BF3, que é um ácido de Lewis, nós formamos essa espécie aqui.
Essa ligação é uma ligação covalente coordenada. Posso chamar de dativa? Posso, porque está no contexto adequado. Essa ligação aqui faz com que esse composto seja um composto de coordenação. Um outro exemplo que nós vimos são os aquaíons. Quando a molécula de água, por exemplo, que tem pares de elétrons não ligantes, ataca um cátion como o ferro 3, essa ligação aqui é formada por um par de elétrons proveniente apenas da água. Nós temos o exemplo de uma ligação covalente coordenada. Seria uma ligação dativa, sim. Qual é a diferença entre esse composto e esse composto? Esse daqui nós chamamos de adulto ou complexo. Esse daqui nós também chamamos de adulto ou complexo. Só que mais especificamente nós podemos chamá-lo de complexo de metal de transição. Por que o nome complexo? O nome complexo vem pelo fato de fazer um número maior de ligações do que originalmente era esperado. Esperado por quê? Por conta da sua valência. O ferro aqui tem uma carga 3+, esse cátion aqui continua com a carga 3+, então se ele tem uma carga 3+, ele tem uma valência 3, ele deveria fazer 3 ligações. Só que aqui ele está fazendo 6, está fazendo um número maior de ligações do que esperado para a sua valência. Por isso ele é considerado um complexo. E por que de metal de transição? Porque o ácido de Lewis é um metal de transição. Nesse contexto aqui, se nós pensarmos no cátion amônio, vindo da reação do NH3 mais o H+, isso aqui também seria um composto de coordenação, porque nós temos uma ligação ácido-base de Lewis. A gente quase não utiliza esse termo para esse caso específico. Porém, durante esse processo aqui, isso aqui seria um composto de coordenação. Para o amônio a gente nem liga tanto, mas acontece a mesma coisa se eu tenho água com H+, formando H3O+. Também, enfim, a gente não ligaria tanto. O que a gente ligaria, por exemplo, quando a gente pensa no H-. O H- reagindo com H+, forma água. Então a água seria um composto de coordenação? Na verdade não, ou pelo menos a gente não costuma utilizar dentro desse contexto. O que eu quero dizer com isso é que precisamos tomar um certo cuidado. Chamar o NH3+, aliás, o NH4+, de complexo não teria tanto problema assim. Só que a água a gente não considera. Até porque, se nós pensarmos que o complexo vai fazer um número maior de ligações do que o esperado, aqui o nitrogênio realmente ele está fazendo um número maior de ligações. No caso do oxigênio no H3O+, também, mas o oxigênio na água não. Então, só para deixar claro, o que nós vamos estudar nesses módulos serão os complexos de metais de transição. Eles serão os protagonistas dos módulos de química de coordenação. Existem também os complexos de metais que não são de transição. Por exemplo, eu mostrei para vocês já essa estrutura aqui, se eu não me engano, lá na primeira aula do módulo de estado sólido, onde aqui nós temos complexos de rubídio, que nós temos o Rb+. O rubídio ele é um metal alcalino e ele está formando um complexo. Aqui nós temos o alumínio. O alumínio também está formando um complexo, ele não é um metal de transição. Nós podemos ter complexos de chumbo, e o chumbo não é um metal de transição. Nós temos, por exemplo, a clorofila. A clorofila tem como centro metálico, como ácido de Lewis, o magnésio. O magnésio é um metal alcalino terroso, não é um metal de transição. E esses são exemplos de complexos. Então, de fato, existem complexos que não são de metais de transição. Isso aqui gera uma certa dúvida no aluno que já fez química de coordenação, que ele costuma achar que quando falamos de complexos, estamos falando de complexos de metais de transição. Por que ele pensa nisso? Por dois motivos. O primeiro, que quando a gente fala sobre a formação de aquaíons, normalmente a gente não fala de metais alcalinos, de metais alcalinos terrosos. E de fato a gente acaba não falando. Isso porque a natureza da interação não parece ser uma ligação química, parece muito mais uma esfera de solvatação. Então esse aqui é o primeiro argumento que que utilizo, na verdade, para dizer que metais alcalinos não formam complexos. Mas o segundo, esse talvez tenha o maior peso, é que quando se estuda teoria da ligação química e compostos de coordenação, principalmente teoria do campo cristalino, ali a gente analisa complexos de metais de transição e fazemos toda a discussão em cima de orbitais D. Só que os orbitais D não são utilizados para fazer a ligação. Aquilo ali é um estudo para saber as propriedades eletrônicas do composto. A gente vai discutir isso no tempo adequado. Enfim, por utilizarmos, por exemplo, apenas orbitais D na discussão, o aluno pensa que só é possível ter complexos de metais de transição, porque os metais alcalinos e alcalinos terrosos não têm orbitais D, e os que têm orbitais D não têm tanta importância assim. Só que não, nós temos sim complexos de metais de transição e de metais que não são de transição. Uma vez então definido essa ideia geral, vamos passar para o histórico propriamente dito.
E quando nós falamos do histórico da química de coordenação, o principal nome que tem que vir à nossa mente é desse ilustre senhor aqui, o químico alemão Alfred Werner. Werner é nada mais nada menos do que o pai da química de coordenação. A química de coordenação foi inicialmente idealizada por ele. Posteriormente, se ele, por exemplo, não tivesse idealizado, alguém talvez iria idealizar. Porém, esse título deve-se a ele. Tanto é que em 1913 ele ganha o Prêmio Nobel, um prêmio Nobel bem geral, aliás, foi pelo seu trabalho com a química de coordenação. Na verdade, por propor a chamada química de coordenação, ele abriu um novo campo da química, onde hoje nós utilizamos muito. A maior parte da pesquisa da química inorgânica que é feita hoje é feita com base nos compostos de coordenação. Então vamos passar um pouco para a química dos compostos de coordenação do ponto de vista histórico. Vamos tentar ver mais ou menos com o mesmo ponto de vista que Werner tinha na época dele, no final ali do século XIX. Quando falamos da química de compostos de coordenação, ela é uma química bem rica e muito antiga. Werner pode ser considerado sim o pai da química de coordenação, entretanto, vários compostos de coordenação, especificamente vários complexos de metais de transição, já existiam há muito tempo e já eram conhecidos. Por exemplo, o azul da Prússia tem esse ânion aqui, que é um ânion complexo. A aureolina, que é um corante dourado, né, amarelado, tem esse ânion aqui, que é um complexo, que é um composto de coordenação. Aqui nós temos esse cátion, que também é um complexo, um composto de coordenação, e nós temos uma coloração azul bem intensa para esse complexo de cobre. Enfim, esses são compostos conhecidos há muito tempo. Só que a racionalização de como que essa ligação é formada, inclusive essa notação de utilizar colchetes, deve-se ao Werner. Boa parte do estudo do Werner partiu do seu estudo com sais de cobalto. Nós temos algumas observações experimentais que nos ajudam a entender por que esses sais são interessantes e como que eles acabaram ajudando na química de coordenação. Primeiro, se nós pegarmos o cloreto de cobalto 3 hexamoniacal, ou seja, na estrutura nós temos 6 moléculas de amônia, e colocarmos para reagir com excesso de prata, nota, essa reação aqui não é uma reação química, ela não está equilibrada propositalmente. É apenas para deixar claro que, quando nós utilizamos esse sal que tem 3 mols de cloreto, colocamos para reagir com prata mais, o cloreto precipita, formamos 3 mols de cloreto de prata. Só que quando nós pegamos esse outro composto que também tem 3 mols de cloreto, a diferença é que tem 5 moléculas de amônia, em excesso de prata, apenas 2 mols de cloreto de prata precipitam. E esse daqui que tem 3 cloretos mais 4 mols de amônia por cada mol de cloreto de cobalto, precipita apenas 1 mol de cloreto de prata. Eu diria ainda até mais, eu avançaria, eu diria que o COCl3.3NH3, que tem 3 mols de cloreto, não gera nenhum mol de cloreto de prata como precipitado. E isso é realmente um fato. Por que isso? O Werner vai ser capaz de explicar. Outra observação que o Werner vai ser capaz de explicar. Notem que aqui nós temos 4 sais de cobalto. E aqui nós temos 2 com a mesma fórmula. Eu não errei não, tem exatamente a mesma fórmula. Mas são sais distintos. Um é verde, outro é violeta. Então nós temos moléculas distintas com a mesma fórmula. Nós chamamos isso de isomeria hoje, mas na época isso não era conhecido. Como que isso daqui é explicado? Mais uma vez, o Werner vai explicar. Nessa época, no final do século XIX, existiam 2 escolas, entre aspas, 2 linhas de pensamento tentando explicar essas observações. Uma era do próprio Werner, que levava em conta a química de coordenação, a ligação coordenada, algo inventado por ele. Nesse artigo aqui do final do século XIX, ele propõe isso em alemão, o Werner era alemão. E outra linha tinha como principal representante o Jorgensen, um químico muito respeitável na época, inclusive cotado a ser prêmio Nobel, e acabou não ganhando o prêmio Nobel graças ao Werner, porque as ideias do Werner meio que colocaram ele um pouco na sombra. O Jorgensen ele havia proposto uma explicação com base na ligação em cadeia, muito parecida com a química orgânica que tinha nascido há pouco tempo. Essencialmente, o que diverge entre o Werner e o Jorgensen é o conceito de valência. Até então, os compostos eles sempre faziam um número de ligação associado à sua valência. O Jorgensen não quis quebrar esse paradigma. Se você tem, por exemplo, cobalto 3+, ele vai fazer 3 ligações. Se tiver o ferro 2+, ele vai fazer 2 ligações. O que o Werner propõe é exatamente a quebra desse paradigma. Quem foi que disse que se um determinado cátion tem valência 3+, ele tem que fazer apenas 3 ligações? Bom, a comunidade científica acreditava nisso.
O Werner teve coragem o suficiente para quebrar esse paradigma, recebeu muitas críticas, entretanto, ele mostrou-se correto. Tanto é que o termo complexo vem a partir daí, dos compostos, que quebram, então, o número de ligações possíveis em relação à sua valência, né? Faz um número maior de ligações. Vamos ver, então, como que o Jorgensen, como que o Werner conseguiram explicar, conseguiram não, como que eles tentaram explicar, o Werner acabou conseguindo, mas como que os dois tentaram explicar esse efeito aqui com sais de cobalto, né? O fato de, por exemplo, termos precipitados distintos, números de precipitados distintos, dependendo do sal de cobalto em função das moléculas de amônia presentes. Bom, o resultado é esse daqui. Se eu tenho 6 moléculas de amônia, temos 3 mols de HCl. 5 moléculas de amônia, 2 mols de HCl. 4 moléculas de amônia, 1 mol de HCl. Vamos partir primeiro pela explicação do Jorgensen. Primeiro, ele utiliza a ideia de cadeia. Então, notem, o cobalto está fazendo 3 ligações e aqui nós temos cadeias de amônia, muito parecido com cadeias carbônicas. O nitrogênio aqui está fazendo 5 ligações. O que acontece? Esses cloretos que estão distantes do cobalto, entendam distante como não ligados ao cobalto, conseguem sair com facilidade. Se eles saem com facilidade, eles precipitam. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma molécula de amônia a menos, o cloreto vai se ligar diretamente ao cobalto. E esse cloreto aqui não precipita, ele não sai. Então, esse cloreto precipita e esse precipita. E no caso, com 4 moléculas de amônia, eu não tenho essa molécula de amônia aqui, temos 2 cloretos ligados diretamente ao cobalto, apenas esse daqui precipita. Então, ele até que propõe uma explicação razoável. Ele não consegue explicar, por exemplo, por que a gente tem 2 sais cloreto de cobalto 3 tetraamoniacal. Mas, enfim, ele consegue explicar um pouco a questão da precipitação utilizando o conceito de valência. Bom, ele também não explica o fato desse complexo aqui, com 3 moléculas de amônia, não formar nenhum precipitado com prata. De acordo com esse raciocínio, nós formaríamos 1 mol de cloreto de prata. Como é que o Werner explica isso? O Werner é mais ousado. Ele assume uma outra configuração. Ele diz que as moléculas de amônia estão ligadas diretamente ao cobalto, formando então o que nós chamamos de uma esfera de coordenação, onde aqui nós definimos o chamado número de coordenação. O que é o número de coordenação? O número de coordenação é a quantidade de moléculas ligadas diretamente ao centro metálico. Aqui, o número de coordenação, no contexto de um composto de coordenação, é 6. Nós já vimos o número de coordenação no contexto lá de metal e de compostos iônicos. Aqui corresponde ao número de ligantes ligados ao centro metálico. Com isso, nós formamos uma estrutura maior, que é o nosso cátion complexo. E o que acontece com o cloreto? O cloreto está agindo como contraíon, ele serve apenas para contrabalançar a carga. E o resultado disso é que esses cloretos aqui acabam precipitando com as demais. Então é essa a explicação de Werner para o COCl3.6NH3. E até ele propõe uma nova forma de nós representarmos essa estrutura. Essa seria CO, entre parênteses, NH3,6, fecha colchetes. Então isso daqui é o nosso cátion complexo, e aqui nós temos o Cl3. A carga desse cátion é 3+, por isso que nós precisamos de 3 cloretos. Com isso ele define o que nós chamamos de número de coordenação, esfera de coordenação, que não tem nada a ver com o número de oxidação ou com a valência presente aqui no composto. Ele chamou isso daqui, na verdade, de esfera primária e esfera secundária. A esfera primária é essa primeira que aparece aqui, fica do lado de fora, é constituída dos íons. Então aqui nós chamamos a esfera primária. A esfera secundária é essa daqui, a dos compostos, dos ligantes, que estão ligados diretamente ao centro metálico. Como eu falei, a primária fica do lado de fora porque ele olha de fora para dentro. Então aqui é primária e aqui é secundária. Como que ele explica então os outros casos? Ora, se no outro caso que eu dou uma molécula menos de amônia, eu tenho apenas 2 cloretos que precipitam, é porque agora o cloreto está ligado diretamente ao cobalto, ele faz parte da esfera de coordenação. Do lado de fora, nós temos apenas 2 cloretos. Na hora de determinar a carga total, nós precisamos levar em conta que o cloreto tem carga -1. Então nós temos aqui -1 mais 3, do lado de fora fica mais 2, e apenas 2 contraíons. E nos outros casos, ele segue o mesmo raciocínio. Aqui, com 4 moléculas de amônia, nós temos um cloreto do lado de fora, porque 2 estão aqui dentro. Em todos os casos, o número de coordenação do cobalto é igual a 6. Aquele outro caso, onde nós teríamos apenas 3 moléculas de amônia, nós temos 3 cloretos
dentro da esfera de coordenação. Nesse caso, não tem nenhum do lado de fora, logo nenhum precipita. E a gente também representa hoje de uma forma mais adequada. Colocamos entre colchetes a quantidade de átomos, de moléculas, enfim, presentes dentro da esfera de coordenação. E do lado de fora, apenas o contraíam. Então a grande inovação do Werner é propor a chamada esfera secundária, que hoje nós chamamos de esfera de coordenação. Além disso, o Werner também foi muito feliz em propor a geometria desses compostos. Aqui eu estou representando como octaedro porque eu já sei que é um octaedro. Mas como que o Werner propôs a geometria na época? Devemos levar em conta que o Werner não dispunha nem da difração de raio-x como técnica e nem do modelo VSPR. Então ele propôs uma geometria octaédrica quase que às cegas, porém ele propõe isso de maneira muito feliz. Ele não consegue comprovar que a geometria é octaédrica, mas ele consegue chegar a essa conclusão olhando principalmente a quantidade de isômeros de alguns compostos. Como assim? Bom, vamos lá. No caso do composto com 6 moléculas de amônia, nós temos apenas um composto. O com 5 moléculas de amônia também é apenas um tipo. O com 4 moléculas de amônia aparece em 2 tipos. Isso daqui então serviu como pontapé para ele tentar propor a geometria adequada. O Werner sintetizou esse complexo aqui e sintetizou o de baixo. E só conseguiu sintetizar esses dois. O fato de ele não conseguir sintetizar outros complexos não significa que não existam outros complexos. Hoje a gente sabe que não existe. Mas o fato dele sintetizar apenas 2 foi suficiente para ele propor a geometria octaédrica. Por quê? Aqui nós temos a geometria de um dos complexos. Notem a posição do cloreto em relação ao outro. Nós temos um ângulo de 90 graus entre eles. E aqui nós temos o outro complexo, onde o ângulo entre os cloretos é 180 graus. Então, esse complexo aqui é diferente desse. E com essa estequiometria, com 4 ligantes iguais e outros 2 iguais entre si, porém diferentes dos demais, eu só tenho essas duas possibilidades. Ou o ângulo entre os dois é 90 ou 180. Esse daqui, onde o ângulo é 90 graus, nós damos o nome de isômero cis. E aqui, onde o ângulo é 180, nós damos o nome de isômero trans. É uma nomenclatura muito parecida lá com a da química orgânica, onde aqui seria o cis e aqui seria o trans. A ideia do trans é fácil de ver, estão em posições opostas. Se eu considero esse plano aqui, esses ligantes estão em posições opostas. Aqui não, aqui a gente pode definir, por exemplo, o plano e eles não estão exatamente um de um lado, outro do outro. Então, por isso que esse aqui é o cis e esse aqui é o trans. Acontece que se por um acaso a geometria fosse hexagonal plana, nós teríamos a possibilidade de 3 isômeros. Aqui essas ligações são planas, tá? Eu tenho nada mais nada menos do que um hexágono. Notem, eu tenho esse isômero aqui, eu tenho esse isômero, eu tenho esse isômero. Se por um acaso a geometria fosse prismática, eu teria também a possibilidade de 3 isômeros. Aqui nós temos os 2 cloretos na mesma face. Aqui nós temos 2 cloretos em faces opostas, porém um cloreto logo acima do outro. E aqui nós temos 2 cloretos em faces opostas, porém um na face de cima, outro na face de baixo. O que eu estou chamando de face é isso daqui. Aqui nós temos a formação de um triângulo, seria uma face, e aqui a formação de outro triângulo, seria a outra face do prisma. Então, se eu tiver qualquer outro tipo de geometria, eu teria pelo menos 3 isômeros. O fato do Werner não encontrar o terceiro isômero não prova que ele não exista. Entretanto, com muito trabalho, ele conseguiu sintetizar apenas 2. Então, ele propõe uma geometria octaédrica e ele estava certo. Um outro exemplo de isomeria acontece com esse composto aqui de platina, também muito estudado por ele. Nós temos compostos de platina com 2 moléculas de amônia e 2 íons cloreto. Ele consegue observar 2 isômeros para essa mesma fórmula. Então, com isso, ele propõe um complexo quadrado, onde o cis nós temos os cloretos do mesmo lado, ou se vocês preferirem, as moléculas de amônia do mesmo lado, pensando aqui nesse plano, e o trans, onde estão de lados opostos. Nós temos um aqui e outro aqui. Mais uma vez, o ângulo entre eles aqui é 90 graus, e aqui o ângulo é 180 graus. Se por um acaso o complexo fosse tetraédrico, com a geometria tetraédrica eu não tenho outro isômero, eu tenho apenas esse. Então por isso que ele propõe uma geometria quadrada. E mais uma vez, ele estava certo. Com isso a gente consegue ver que o Werner conseguiu acertar muito, mesmo sem ter condições na época. E o seu trabalho, apesar de muitas críticas, principalmente do Jorgensen, acabou sendo reconhecido. Uma outra coisa que o Werner também conseguiu fazer foi o primeiro composto oticamente ativo
que não tem nenhum átomo de carbono. Ele sintetiza esse complexo de cobalto, que tem simplesmente um total de 4 íons cobalto, e ele não tem nenhum átomo de carbono. E esse composto aqui é oticamente ativo, nós temos enantiômeros a partir dele. Então Werner realmente, por ter ousado, por ter quebrado o paradigma da valência, ele conseguiu criar uma nova química, que é o que nós chamamos de química de coordenação. Deixa eu fazer 2 recomendações de leitura para vocês, na verdade uma para leitura e outra uma curiosidade. A leitura é esse artigo aqui, um artigo da Revista Virtual de Química de 2014, onde ele traça um esboço da grande rivalidade entre o Werner e o Jorgensen. Na verdade, ele fala sobre o histórico da química de coordenação, tendo como personagem principal o Alfred Werner. O título, inclusive, é muito interessante, Um Sonho Audacioso de Alfred Werner. De fato, foi um sonho muito audacioso que conseguiu um resultado excelente a ponto dele ganhar o Prêmio Nobel. E a outra, uma curiosidade, o Werner, se eu não me engano, ele morre em 1919, se eu não me engano. Porém, nós temos esse artigo aqui, um artigo de 2001, da Inorganic Chemistry, onde um dos autores é o Alfred Werner. Como que isso é possível? É uma homenagem póstuma? Acaba sendo uma homenagem póstuma. Acontece que foi encontrado um cristal lá no laboratório original do Werner, sintetizado por ele, porém não tinha estrutura descrita. O que eles fizeram? Pegaram o cristal, ainda estava bom, fizeram a difração de raio-x, determinaram essa geometria e publicaram um novo composto, então, cuja geometria não havia sido resolvida, que foi sintetizado pelo Werner. Só que ele falece em 1919, o artigo só é publicado em 2001. Se vocês uma curiosidade, inclusive tem um vídeo lá na Universidade da Química, na antiga série Química em Artigos, onde eu falo um pouco sobre esse composto. Mas esse artigo aqui da RVQ vale muito a pena dar uma lida, é um artigo grande, mas a leitura é muito boa. Para finalizar a aula, vamos fazer aqui um exercício. Na verdade, esse daqui é um exercício que veio de uma prova do IFRJ, se eu não me engano, uma prova de concurso para professor, que eu resolvo, inclusive, lá no meu curso de Química para Concursos. Ele diz assim: 3 compostos de coordenação à base de cobalto, com NOx igual a mais 3, etileno de amina, sulfato, cloro e amônia, foram identificados por um aluno como sendo a mesma substância. Ao constatar o erro, seu orientador solicitou que fossem realizados testes de identificação para as 3 substâncias. Inicialmente, as substâncias desconhecidas foram denominadas por composto A, B e C, e em seguida foram separadas 2 alíquotas de cada uma para serem feitos 2 testes. O primeiro foi utilizado uma solução de nitrato de prata e o segundo foi utilizado uma solução de cloreto de bário. Após os testes, foram obtidos os seguintes resultados. Então, para o composto A, o teste com nitrato de prata não provocou nenhuma alteração, mas com cloreto de bário formou um precipitado branco. Para o composto B, o cloreto de prata formou um precipitado branco, enquanto que o cloreto de bário não formou nada. E para o composto C, nós tivemos a formação tanto de um precipitado de prata quanto de um precipitado de bário. Com isso ele pergunta: sabendo-se que ambos, não são ambos, né, porque são 3, sabendo que os compostos de coordenação são octaédricos e que o total de ligantes etileno de amina é igual a 2, pede-se o seguinte. Item A fórmula química e o nome dos compostos de coordenação. Nós não vamos dar o nome nessa aula, teremos uma aula específica para o nome dos compostos de coordenação. Vamos apenas identificar os compostos A, B e C. Pede também para identificar os compostos que apresentam alguma relação isomérica estrutural, informando o tipo de isomeria presente. Nós também não vamos fazer isso porque nós não vimos a parte de isomeria. Então vamos lá. Primeiro composto é esse daqui. Por que eu falo que é esse? Primeiro, nós temos cobalto 3, nós temos 2 etileno de amino, e ele fala que só houve a formação de precipitado com sulfato. Se só houve formação de precipitado com sulfato, é porque o sulfato não está na esfera de coordenação, ele está do lado de fora. Então, com o sulfato do lado de fora, o cloreto não precipita. Então, ele tem que fazer parte da estrutura do complexo. Então, nós temos aqui CO, um ligante cloreto. Esse ligante etileno de amina é um ligante que nós chamamos de bidentado. Então, cada um desses ligantes nós contamos como sendo 2 ligantes. Isso porque ele se coordena através de 2 pontos de coordenação. Então, aqui nós temos 4 pontos de coordenação, mais 1 para amônia. Então, nós temos 6 ligantes, se formos contar em termos de pontos de coordenação, logo ele é octaédrico. Então, esse aqui é o composto A. O composto B, já temos cloreto precipitado.
Se o cloreto precipita, então o cloreto está do lado de fora. E se o sulfato não precipita, é porque o sulfato está dentro do complexo. Nós temos então essa fórmula aqui. Cloreto do lado de fora, sulfato aqui dentro. O equilíbrio de cargas também é válido. A carga do etileno de amina é 0, da amônia é 0. Aqui nós temos mais 3 para o cobalto, menos 2 para o sulfato. A carga aqui do complexo é mais 1. Fica contrabalanceada com o cloreto, que é menos 1. Agora, o composto C forma precipitado tanto de prata quanto de bário. Então, tanto o cloreto quanto o sulfato tem que estar do lado de fora. Então, o sulfato está do lado de fora, o cloreto está do lado de fora, tem 2 ligantes etileno de amino, como ele é octaédrico, precisa de 2 amônias como ligante. Notem, a carga aqui é 3+, o NOx, aliás, aqui é 0, aqui é 0. A carga do complexo é 3+, é contrabalanceado com menos 2 do sulfato e menos 1 do cloreto. Com isso, então, a gente conseguiu resolver. Vamos fazer então o item B. O item B pede as estruturas dos isômeros geométricos do composto C. Eu vou explicar para vocês o que são os compostos geométricos, mas na prática ele está perguntando quantos isômeros tem esse composto. Notem, ele é bem parecido com aquele composto de cobalto, com um total de 4 moléculas de amônia e 2 cloretos, Cl2. Igual por quê? Porque nós temos 2 ligantes iguais entre si, porém diferentes dos demais. Os demais são os mesmos. No caso aqui, a amônia, e aqui nós temos o etileno de amina. Muito bem, então eu preciso aqui definir quais são as geometrias do composto cis e do composto trans. Como é que a gente faz isso? Vamos colocar aqui o cobalto como átomo central e vamos fazer o esqueleto de um complexo octaédrico, independentemente da posição dos ligantes. Primeiro, nós temos 2 moléculas de amônia. Elas têm que estar um na posição cis, outro na posição trans. Na posição cis, o ângulo é 90 graus. Então, uma vai ficar aqui, a outra eu posso escolher qualquer uma dessas ligações do plano equatorial. Vou colocar aqui. A trans, nós temos uma aqui e a outra a 180 graus. Vou colocar aqui. E as outras posições? As outras posições, nós temos o etileno de amino. Nós temos aqui um nitrogênio e eu vou representar apenas por essa volta aqui. Tá? Não nos importa exatamente a estrutura dele. Então, o que importa é que o ligante bidentado ele se liga através de 2 pontos. Esse daqui é o complexo cis, esse daqui é o complexo trans. O etileno de amino aqui, outro etileno de amino aqui. Mas lembre-se, pessoal, nós vamos ter uma aula específica falando sobre isomeria. Com isso, então, quis passar para vocês a parte do histórico, né, de como que a ousadia do Werner possibilitou o nascimento da química de coordenação, hoje uma das áreas mais importantes da química. Vale muito a pena ler aquele artigo que eu recomendei, porque ali nós temos uma história bem mais detalhada. O que eu fiz foi apenas uma visão bem superficial. A partir da próxima aula, então, nós começamos com o que seria a matéria propriamente dita, envolvendo os compostos de coordenação.